No vídeo anterior vimos class name e class list, muito relacionadas com as classes de CSS. Mas vimos também que nós podemos atribuir estilos, alterar o seu aspecto visual dos elementos através dos estilos inline, usando para isso o atributo style. Neste vídeo vou-vos mostrar que também temos funções de JavaScript ou propriedades de JavaScript para aceder a esses aspectos e poder manipulá-los. Neste caso eu tenho aqui já o código muito escrito para avançar muito rapidamente, não há aqui nada de novo, tenho aqui uma classe de CSS que está atribuída a este parágrafo e que permite apresentar o parágrafo desta forma. Já tenho aqui a captura deste elemento para poder agora mostrar-vos que se escrevermos p.style, nós vamos ter acesso a uma propriedade que dentro de si próprio tem um conjunto de valores. Ora, este conjunto de valores são nada mais nada menos do que, na sua esmagadora maioria, as mesmas propriedades que existem dentro do CSS para definirmos cada um dos aspectos do nosso elemento. Por exemplo, no caso do background color, eu não posso escrever background -color. Não existe, ok? Então a forma correta de escrever é background color com letra maiúscula. O background color é uma propriedade do style, ok? Bom, então na background color ela é uma string e é uma propriedade que nós podemos alterar da seguinte forma, colocando o sinal de igual, não confundir com os parênteses, porque isso seríamos considerar que o background color era um método e não é, é uma propriedade. Então vamos dizer que o background color é igual a quê? E agora nesta string nós podemos usar toda a metodologia que usamos para definir um background color. Por exemplo, eu posso colocar aqui red. E se eu agora regressar aqui, automaticamente a minha página foi recarregada e esta linha de JavaScript foi alterar o estilo. E repara que passou por cima de algumas das propriedades do P1, manteve o P1 como classe, mas especificamente sobre o background color alterou para red. Manteve, no entanto, aqui o espaçamento. E, por exemplo, se eu colocar aqui green, vamos verificar que a linha de contorno continua a ser o vermelho atribuído pela classe de CSS. Mas podemos ir alterando todas as propriedades. Por exemplo, p.style, por exemplo, o border width. Isto é, eu tenho aqui um border que está a concatenar várias propriedades. Tem aqui o border width, tem o border style e o border color. Então eu posso ir aqui, por exemplo, border, e repara que aparece ali o border daquela maneira. Se eu usar esta propriedade assim, eu posso colocar exatamente o que aqui está e alterar os valores. Por exemplo, eu posso colocar aqui 10 pixels solid black. E agora repara o que é que vai acontecer, o sistema automaticamente atualizou para o que eu quero. Bom, mas eu posso querer apenas alterar o border width, isto é, eu vou aqui comentar, só para regressarmos aqui, temos aqui o vermelho que é 1 pixel, se eu utilizar aqui o border width igual a 10 px, e nunca esquecer que devemos sempre colocar as unidades também, não chega a fazermos simplesmente isto igual a 10, ok? Nem escrever isto também não é possível, dá um erro. Temos que definir como uma string. Então 10 pixels, e repara o que é que vai acontecer, manteve a cor, mas mudou esta propriedade que aqui está. Poderemos ainda, por exemplo, fazer o border style, que é o equivalente a este espaço que aqui está. E mais uma vez, p.style.border style, style com letra maiúscula. Então o border style vai ser igual a quê? A um dos possíveis valores que existem para o tipo. Neste caso nós temos aqui o solid, mas temos que perceber, e aí convém termos uma referência sobre os valores que cada propriedade pode ter, que existe o dashed. O dashed significa que é traço interrompido. Claro que eu agora vou mudar aqui para simplesmente 2 e repara o que é que acontece. Temos aqui um traço interrompido. Já agora vou colocar aqui, em vez do green, o yellow, que é o normal, ou então vou simplesmente comentar e ele vai assumir o background color que ali está, e como podes verificar, temos aqui o dashed. E, portanto, existem outros valores que nós podemos fazer aqui. E, em última instância, podes, inclusive, também usar uma outra propriedade do parágrafo. p.css_text. Ou melhor, neste caso o style.css_text. Ora, o CSS_text basicamente é a mesma coisa que o style, igual a qualquer coisa, ok? Então, eu aqui posso colocar igual a, e agora colocar um background -color, e repara que aqui já estou a escrever como se estivesse a escrever dentro do styles, ali. Então, background color, por exemplo, pode ser blue, ponto e vírgula, pode-se colocar a color, dois pontos,
white. Bom, vamos verificar o que é que aqui foi alterado. E repara, ele alterou algumas das propriedades que existem na classe, esqueceu por completo estas que aqui estão, porque elas foram reescritas por cima com esta atribuição que aqui está. Então, estas deixaram de existir, passaram a existir estas, no entanto, estas que aqui estão vão ser concatenadas com as outras que existem dentro da classe de CSS. Portanto, com este exemplo aqui, nós conseguimos perceber que, de facto, existe uma plasticidade muito grande no JavaScript para podermos alterar determinados valores do CSS ou das propriedades que atribuem aspecto visual aos nossos elementos, combinando este tipo de funcionalidades. É evidente que, na esmagadora maioria dos casos, nós não vamos usar muito estes estilos, a não ser que queiramos criar um aviso ou um alerta, etc., e mudar as cores de forma reativa, isto é, alguém estar a escrever qualquer coisa e um parágrafo que originalmente tem a cor de letra preto passar a vermelho e vice-versa, e por isso esta é uma metodologia muito interessante, nós conseguimos obter este resultado. Muitas vezes vamos utilizar isto, por exemplo, para visualizar e esconder determinados elementos do nosso HTML e, por conseguinte, como vês, existem aqui imensas possibilidades de podermos manipular os elementos da nossa página através da utilização do style.